Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Fato Bini Talk. E hoje a gente está com uma convidada que eu tenho certeza que vocês vão adorar, que é a minha nutricionista, doutora Jéssica. Olá, gente, tudo bem? Jé, então hoje a gente vai falar aqui a respeito. Eu sempre falo para os meus pacientes que a alimentação é muito importante, a gente tenta orientar aquela coisa toda, mas fala, a alimentação influencia a nossa pele. Influencia e muito, tá, gente? A alimentação é a base, tá? A base de tudo, tá? Se vocês soubessem a função, né, de todas as vitaminas, os minerais, de toda a alimentação, que ela previne pele, flacidez, envelhecimento, todas as doenças cardiovasculares, a gente usaria muito menos medicamentos. Hoje é uma coisa que, assim, tem muita relação com a alimentação. Eu falo, mas é uma idade que é difícil. Alimentação piora a acne? Muito, tá, gente? Na verdade, a acne a gente sabe, né, que é devido a vários fatores, né? Tem vários fatores que influenciam. Então, tem aí a parte hormonal, tem parte genética, tem tudo, né? Idade, né? Você sabe bem disso. Mas tem alguns alimentos, sim, que podem piorar a acne, como tem alguns alimentos que podem melhorar também na acne, né? Então, quando eu pego um paciente que tem muita acne e está com um quadro de acne, eu costumo primeiro verificar se ele tem alguma alergia, tá? Ou se ele tem alguma intolerância alimentar. Então, se é um paciente que tem uma intolerância à lactose, ou se é um paciente que tem intolerância ao glúten, quando ele consome esse tipo de alimento, o quadro de acne geralmente agrava, tá? E quando a gente pensa em acne também, o primeiro alimento que vem na cabeça é a lactose, né? E assim, a gente sempre pensa no quê também? Em chocolate, né? Por isso que a gente fala, vai na Páscoa ali, né? Não, eles falam, doutora, eu tenho certeza que piorou esse final de semana porque era Páscoa, ou porque eu fui no aniversário e comi muito chocolate. É nítido. Sim. E eles notam. Sim, e na verdade o que tem no chocolate, né? Lactose, que é o leite, vai ter gordura, tá? E açúcar, que é inflamatório. Então tem a gordura ali que piora também, né? A oleosidade da pele, tem o açúcar que é inflamatório e o leite da lactose. Então, assim, o que eu costumo falar pra eles é que a acne não deixa de ser uma inflamação. E se é uma inflamação, a gente precisa cuidar com uma dieta anti-inflamatória, né? E diminuir os alimentos que são inflamatórios, né? Um pacote de biscoito, né? Exatamente, os industrializados, porque né? eles não comem um, né? Come o pacote Ele todo. come o pacote todo. Exatamente, o pacote todo. E os embutidos, né? Muito. Né? Então, salame, presunto, mortadela, linguiça, salsicha, são alimentos inflamatórios, tá? Então, os inflamatórios não são assim, glúten, o pãozinho, coitado do pãozinho, né? O leite em si, os derivados de leite, não é o problema da lactose. O problema é que esse tipo de paciente a gente realmente precisa restringir ou às vezes reduzir, né, ali um pouquinho do consumo de lactose. E paciente, isso é uma coisa que eu também tenho. Tem muito adolescente que malha, toma whey e tem acne. Tá, Até que ponto esse whey tá agravando essa acne? Eu tiro esse whey da dieta? Eu tiro, tá? Eu tiro porque hoje a gente tem diversos outros tipos de proteína. Então, a gente tem proteína do colágeno, né? Hoje a gente tem os colágenos protein. Tem proteína vegetais, então tem proteína de ervilha, lentilha, tem proteína da soja, do arroz. Então, assim, tem outros suplementos que a gente pode estar utilizando. Então, eu geralmente tiro o whey. Ele pode tomar, na verdade, ele pode suplementar, né? Sim, mas a proteína outro com tipo outro de proteína. Tipo de proteína. Isso, porque hoje tem muito tipo. Tem até da carne, o beef protein, que é bem gostoso, por sinal. É, bem gostoso. Meu Deus, não sabia Então, desse. tem muito tipo, tem vários tipos. E o que é bacana um adolescente que tem acne introduzir na dieta dele? Que eu sei que adolescente é difícil, gente. Eu sou mãe de 2. Então, assim, pra gente colocar a salada, os legumes, assim, não é uma tarefa fácil. Você, mãe, deve me entender. Na verdade, assim, uma dieta anti-inflamatória é baseada em frutas, legumes e verduras, ponto. Tá? Não tem muito por onde escapar. As vitaminas como a A, C, a E, tá? D, então tem algumas vitaminas bem importantes, mas onde a gente encontra elas realmente são em frutas, legumes e verduras, né? E assim, acontece muitas vezes deles terem, assim, esse paladar mais infantil, então não consome esse tipo de alimentos. Eu tenho muito marmanjo também, tá? Que não consome, só que eu costumo conversar, assim, dependendo da idade, eu falo, tem muitas coisas na vida que a gente não tem que gostar, né?
A gente simplesmente tem que fazer. E comer frutas, legumes e verduras é uma delas, tá? Então, assim, eu falo muitas vezes, você gosta de ir pra escola? Não, mas você tem que ir, não tem? Você gosta de treinar? Não, mas tem que treinar. E comer frutas, legumes e verduras, Gente, isso. a Jéssica dá receitinhas deliciosas lá no Insta dela. Depois vocês seguem. Várias, Tem várias receitinhas que eu até já fiz pros meus filhos, pra gente tentar introduzir aí essa parte de verduras e legumes, porque a gente tenta da melhor forma, né? É, porque às vezes a gente tem que brincar ali com as texturas também. Então, por exemplo, não gosto de cenoura, mas não quer dizer que não gosta dela crua, ou às vezes não gosta dela cozida, pica no arroz, às vezes coloca numa tortinha, num muffin. Então, assim, eu, por exemplo, eu só gosto de legumes grelhados ou no forno, porque eu gosto da textura mais crocante. Eu não gosto de legumes, por exemplo, no vapor, cozido, porque eu acho que fica muito mole. Eu também sou que nem você. Eu prefiro no forno eu também. prefiro muito. Então, assim, eu dou essas dicas tanto para os adolescentes como para os pais também, que às vezes eles vêm acompanhados, né, na consulta, e não são eles que preparam os alimentos, né? E eu costumo falar também para os pais insistirem. Porque o paladar vem lá de casa, né? Porque senão é isso, fica um adulto com um paladar infantil. Que é muito mais difícil a gente colocar alguma coisa na cabeça do adulto do que no adolescente e na criança, né? Ainda mais agora, nessa fase que eles estão, assim, super focados na atividade física, né? Sim, é bonitinho de ver. Bonitinho. A Eles internet meus filhos vão direitinho, malham Aham. direitinho na academia, aquela preocupação. E eu falo, isso vem da alimentação, não tem jeito. Sim, e a internet tá aí pra mostrar coisas ruins e coisas boas também, porque querendo ou não, influencia eles Com nisso, certeza. né? Eles vêm ali, tipo, comendo saudável, postando, vê ali treinando, shape, pô, quero esse corpo aí também. Então, tudo isso. Mas se resume a isso, tá? A base da alimentação é... Hoje a gente fala muito de proteínas na internet, né? Proteína, whey, mas a gente esquece de onde estão as vitaminas e minerais que estão ali nas cores, né? Legumes, verduras e frutas. Quanto mais colorido o prato, mais saudável. Eu falo isso também. Exatamente. Agora vamos do adolescente, vamos para outra parte. Menopausa. Que alimentos você acha? Porque assim, a mulher, quando entra na menopausa, é ladeira abaixo, né? Aquela desgraça toda que a gente sabe. Tem algum alimento, alguma coisa que é bacana introduzir na alimentação, que melhora aí essa qualidade da pele, ou melhora a disposição da mulher, porque é uma fase difícil na vida da mulher, né? Na verdade, quando a gente pensa em menopausa, a gente pensa o quê? Em diminuição, né, do estrogênio. Então, nada mais do que a gente focar em uma dieta rica em alimentos fitoestrogênicos, que são, que eles fazem, como é que eu posso dizer? Um papel semelhante ao estrogênio humano. Então, quais alimentos são esses? Linhaça, tem hummus, tá? Hummus, que é aquele creminho de grão Delícia, de bico, muito tá? gostoso. É proteico ainda, proteína de origem vegetal. Tofu, soja, azeite, esse tipo de alimentos, tá? Tem vários, tá? Eu costumo mandar, às vezes, até uma listinha e tudo mais pra elas. E esses alimentos, eles entram a fim de diminuir esses sintomas da menopausa. Então, às vezes, essa irritabilidade, esse estresse, né, que elas têm, o calor, né, esses fogachos, que é calor. Às vezes, mulher que não pode fazer reposição, né? Exatamente. Eu costumo sempre indicar, sabe? Justamente para um ginecologista, porque eu sou a favor. Se pode, eu acho que é muito válido. Mas, assim, tem algumas pacientes que já chegam com contraindicações, que não pode, tiver algum problema de câncer, por exemplo, né? Sim. Que a gente sabe que não pode. Então, a gente tenta amenizar com fitoterápicos, né? Que a gente tem vários hoje em dia que ajudam também. Suplementação e também com esse tipo de alimentação, tá? E em relação à suplementação, o que você faz de suplementação que você acha que é obrigatório numa mulher nesse período perimenopausa ou na menopausa? Tá. Eu costumo indicar ômega 3, tá? Ômega 3 é anti-inflamatório, é maravilhoso, tá? Vitamina D, tá? A gente sabe que precisa da vitamina D. Cálcio, né? A gente fala muito em cálcio, né? Só que a gente esquece da vitamina D, porque... Que é fundamental. É fundamental. Do que adianta ter cálcio circulante, mas não tem a vitamina D, né? Então, assim, são esses 3 suplementos que eu indico bastante. Aí vai depender mais do caso do paciente. Então, a paciente que treina, pode entrar uma proteína. Então, uma creatina, por exemplo. Creatina é muito legal também. Hoje a gente sabe que não existe contraindicação para ela e ela serve para inúmeros fins, né?
Sobre proteínas, eu indico bastante o colágeno, porque hoje a gente tem colágenos protein, né? Que eles chegam a ter 22 gramas de proteínas na dose. A gente sabe que a gente não consegue comer a quantidade necessária de proteína. Mesmo que você coma bem, é difícil você ter, né? Sim, e o colágeno protein, ele tem um sabor mais agradável. Então, assim, essas mulheres, geralmente, elas não têm o hábito de consumir whey. Então, não é igual, tipo, a minha geração agora, que vai envelhecer já, assim, no mundo da suplementação. Elas não têm muito esse acesso, às vezes, nunca tomaram antes, e aí elas não gostam do sabor. E aí, para eu bater proteína numa dieta sem elas aceitarem aquele paladar, acaba ficando bem difícil. Então, muitas vezes eu não tenho que pensar na melhor marca, na lista mais clean label. Eu preciso ver o paladar que elas vão aceitar, porque senão elas vão comprar e não vão utilizar. E aí eu vou achar que aquela paciente está realmente utilizando aquela proteína e não está, né? E o colágeno entra. O sabor é bem agradável, né? Olha, ótimo. É uma delícia, uma delícia. A Jéssica já me receitou. Quem malha? O pessoal que faz bastante atividade física, precisa de suplementação? Depende. Tá? Depende. Então, assim, tem alguma... Na verdade, às vezes eles sentam na mesa, né, no consultório, já esperando por essas suplementações. Eu, geralmente, na primeira consulta, eu nem sou muito de lotar o paciente de suplementos. Primeiro, porque eu não sei se ele vai seguir. Segundo, porque ele vai gastar uma fortuna e vai se assustar. Às vezes vai sair e vai falar, essa nutricionista tá louca, aí me passou R$ 1.000 para gastar de suplementos. Eu acabei de me matricular numa academia. Mas assim, se é uma pessoa, um paciente que eu vejo que não consegue suprir as necessidades proteicas diárias, é interessante sim suplementar proteína. Mas eu, por exemplo, eu tomo whey ou outra fonte de proteína quando eu vejo que eu não consegui comer naquela refeição. Então, exemplo, sei lá, um lanche da tarde, tô corrida, não consigo comer um ovo, não consigo comer um patê de frango, um patê de atum à tarde, o whey pode encaixar. Tá. Mas assim, eu, Jéssica, prefiro comer comida. Sempre é comida, sempre é mais saudável, mas né? é porque eu gosto também, e meu paladar é pro salgado. E o whey é doce, né? É muito doce. Então, assim, eu gosto de comer o frango, eu gosto de comer o ovo, eu gosto de comer a carne. Então, é difícil eu tomar whey. Às vezes, eu chego a tomar 2 vezes na semana, sabe? Então, eu levo em conta, assim, o estilo de vida do paciente e o que ele tá buscando. Então, eu não sou de jogar muita suplementação ali para aquele paciente. Aí, vai depender o que ele tem, se ele tem um sono adequado, né? Porque a gente sabe que o sono é muito importante. Então, às vezes, o paciente não tá com sono bom em dia, a gente tem que trabalhar com magnésio. Então, assim, a creatina, às vezes eles já chegam querendo tomar, né? Às vezes já tá até tomando, não tá nem matriculado ainda na academia, mas já tá tomando, porque o amigo tá tomando, porque o fulano tá, porque viu na internet. Então, assim, a gente tem hoje muita suplementação, né? Se eu saísse passando tudo que eu quero realmente pro paciente, ele ia sair com uma lista enorme. Elas fazem muito da mente delas também, né? Total. Ela acha que ela precisa de... E às vezes faz uso da dose errada. Sim. Né? Sim. No horário errado, não Sim. tem indicação específica. Não, e a gente tem muito blogueiro hoje em dia aí na internet, né? Que acha que é médico, que acha que é nutri. E aí eles saem seguindo. Porque a blogueira lá tá shapeada, tem um abdômen tanquinho, a pele linda. E ela toma isso, isso e aquilo. Você mesmo já deve ter visto, né? Muitos gente, pelo cremes, amor de Deus, muita eu coisa. sempre falo, gente, fica atento ao que vocês consomem na internet, questionem quem que é essa pessoa que tá falando, ela tem propriedade, ela estudou para estar falando isso. Muitas vezes essas pessoas são patrocinadas, então assim, Exatamente. tem que tomar cuidado e nada dessa massificação de tudo. Sim, né? sim. Inclusive é de perigoso. De A suplementação. maioria das vezes eles estão ali porque foi patrocinado mesmo, ou porque recebeu e tem que postar, ou... É difícil. Outro problema que aflige. Eu falo para as mulheres que, assim, esse problema que eu vou falar agora é que nem menstruação. Ou você tem, ou você teve, ou você terá. Celulite, gente. Não existe um ser humano, mulher, que viveu na face da Terra, que em algum momento da vida não teve celulite. Não, impossível. Eu tenho celulite. Gente, celulite é ligado ao estrógeno, tá? Então, assim, tem estrógeno, tem celulite. Por isso que homem, esses seres sortudos, tem muito menos celulite, tá? Tem anatomia e eles não têm o nosso estrógeno. Tem testosterona de sobra, exatamente. né? Então, eles são muito sortudos, mas nós não, a gente convive com elas. Mas, em relação à alimentação, o que eu posso fazer para melhorar essa celulite? Na verdade, eu costumo falar, não é só o que você pode fazer para melhorar, mas o que você deve evitar, né?
Porque, assim, a gente sabe que tem fator genético, tem N coisas aí, né? Hormonais e tudo que influenciam, né? Eu, por exemplo, eu tenho celulite. Tenho mesmo, tá? E assim, eu já tenho uma alimentação maravilhosa, eu já faço atividade física, eu Gente, sei que a eu Jéssica cheguei... treina muito, vocês não têm noção. Não, mas a Fátima também, gente, Ela não tem o treina que falar. muito. E assim, eu sei que eu cheguei em um nível que eu não tenho o que fazer mais, que aquilo é meu, tá? É uma coisa que eu tenho e tá tudo bem, toda mulher tem e tá na paz. Só que o que eu costumo falar? Primeiro, uma alimentação inflamatória. Quando eu falo inflamatório, mais uma vez, eu não falo de glúten, nem de lactose, nada disso. Eu falo de alimentos industrializados. Ponto, né? Então, os pacotes de bolacha, o que a gente compra no mercado na Descasque prateleira. mais e rasgue menos o pacote. Exatamente isso, exatamente. Então, são embutidos, são coisas que vocês compram ali que tem realmente aquela lista de ingredientes bem grande, que vocês leem aqueles nomes ali e vocês nem sabem o que é. Tá? Então, hoje a gente tem a norma nova, né? Você viu de rotulagem? Todo mundo viu, da lupinha. Gente, alto teor de açúcar adicionado. Então, assim, eu até fiz um vídeo uma vez na internet falando, ou vocês... sobre essa norma nova e falava alguma coisa sobre vocês ver e continuam comprando porque se fingem de besta. Porque é real, né? Porque tá todo mundo lendo ali, rico em açúcar. Tá escrito, é que nem cigarro que vem, né? Que vinha a fotinho. Exatamente. Agora, a gente tem, você compra um negócio, tá lá. Alto teor de açúcar, de gordura. Exatamente. Aí tem lá, fulana, paciente, que quer tanto, se queixa tanto da celulite, tem vergonha do short, mas é lá e compra um pacote de bolacha, um pacote de salgadinho escrito na lupinha. Alto em açúcar, alto em gordura, alto em sódio. Tem alguns que... Tem os três. Tem alguns que tem os três. Então, assim, é uma norma nova que realmente, assim, é pra mostrar pra pessoa, né, o que ela tá comprando. Então, assim, esse é o perfil de uma alimentação inflamatória. E eu sei que hoje em dia a gente é corrido, né? Então, às vezes, as pessoas mais prático. Exatamente, acaba sendo mais prático. E, Gé, mas assim, o que de alimento você acha que a gente pode comer que ajuda aí, pelo menos, a minimizar, né? Sim. A gente vai cair de novo em frutas, legumes e verduras. Mas tem algum, assim, tipo, brócolis é melhor do que beterraba? Ou todos. Não tem. O que eu indico mais são alimentos que têm um teor maior de água, tá? Porque muitas vezes essas pacientes se queixam de retenção também. Às vezes a gente até confunde, né? Os pacientes confundem. Isso é flacidez, isso é celulite, isso é retido. O que é isso? Porque a celulite é uma gordura, né? Sim. Diferente da flacidez e da retenção e tudo mais. Então, uma alimentação rica em água, tanto na ingestão como em alimentos ricos em água. Então, assim, pepino, tomate, folhas no geral, algumas frutas como melão, melancia. Então, esse tipo de alimento é bem importante. E é óbvio que diminuir os industrializados e embutidos. Quando eu passei com a Gé, ela me explicou como que tem que ser o prato. Sim. O seu pratinho, sabe aquele seu pratinho? Às vezes até que você come fora, as pessoas trabalham, comem fora. E a Jéssica me explicou como que tem que ser a distribuição do prato. Jé, explica pra eles. Então, metade do prato, eu mostro geralmente até uma lâmina na consulta mesmo. Então, metade do prato ali, rico em legumes e verduras, 50% do prato, legumes e verduras, eu deixo legumes e verduras à vontade na dieta, tá? Então, assim, falo, nem fica na noia aí de pesar, isso aqui você vai encher, vai ser a base da sua alimentação. Os outros 25% vai ser dividido em 15% ali, os outros 50%, né? Vai ser dividido em 25% de proteínas, carne, peixe, frango, ovo, tá? Sempre proteínas magras e eu costumo falar pro paciente comer carne vermelha 2 vezes na semana. Tá? Eu prefiro que eles invistam em peixes e frango mesmo, tá? Às vezes o ovo também, o problema é que o ovo, a quantidade é muito maior. A quantidade tem que ser muito grande, né? Exatamente. Por exemplo, de um bife, quantos ovos precisa para ter a quantidade de proteína de um 100 bife? gramas de frango, mais ou menos de 4 a 5 ovos. É muito. Só que aí, bastante ovo. Qual que é o problema do ovo? A clara, tá? É a proteína. E a gema amarelinha é a gordura. E se é um paciente que vai comer muito ovo, eu preciso tirar a gema, porque senão vai ficar muita gordura e a caloria vai ser muito grande. Entendi. Então, eu tenho que trabalhar nisso também. O ovo tem isso também, gente. Então, assim, eu não acho que pro almoço e pro jantar é uma estratégia, tá? Mas voltando, 25% proteína e os outros 25% eu divido entre carboidrato e leguminosas. Então, assim, gente, pode, numa dieta de emagrecimento, por exemplo, eu não tiro arroz, eu não tiro feijão, eu não tiro nada do paciente. Eu só quero que eles entendam, vendo essa imagem, que só correspondem a 25% do prato. Então,
precisa ter salada e legumes ali, senão ou vai passar fome ou vai comer muito arroz e muito feijão. Divide aquele pratinho em 4, gente. Essa parte aqui é das verduras, né? Isso. Aí a outra Carnes. parte proteínas e aqui embaixo os outros 15%, 25%, né, leguminosas e os carboidratos. E fruta. Fruta, dependendo da fruta, é mais calórico, né? Se eu tiver numa dieta de emagrecimento... Sim, sim. Mas assim, é difícil me preocupar com fruta, tá? O pessoal fala assim, banana é muito calórico, não come muita banana. E aí eu falo, pô, tá engordando por causa da banana? Tá engordando porque tá comendo salgadinho, porque tá comendo hambúrguer, porque tá comendo pizza. Verdade. Assim, o que eu falo geralmente é pra evitar sucos de frutas. Tá. Então, às vezes, um suco de laranja, por exemplo, uma laranja tem em média 70 calorias. A gente faz um suco com o quê? 4, 5 laranjas. Então, ficou muitas calorias naquele suco, tá? Então, assim, suco sem contar que quando a gente bate a fruta, a gente perde a fibra também, a gente só tá bebendo ali frutose. Então, eu geralmente falo pra eles evitarem o suco de fruta. Mas, assim, um suco de limão, às vezes, tá? Se não for adoçado com açúcar, dá pra encaixar, tá? Um de maracujá... Tá? Então, tem alguns, assim, até mesmo às vezes de melancia, de melão, se é um paciente que quer muito, tá? Mas eu costumo realmente tirar o suco porque é caloria ali que não tem necessidade, dá pra gente comer, né? Imagina, um suco de laranja de 300 calorias, dá pra gente comer um pratão com 300 calorias. Um bombom, 500 calorias. Você malha 2 horas, você perdeu 300 calorias. Isso é uma coisa que eu costumo falar bastante pros pacientes, que o treino, infelizmente, não compensa... Não. A alimentação. Então, assim, essa ideia de tipo... a galera pensa, fui na academia hoje, oba! Vou comer o que eu quiser, né? Eu vou pedir a pizza de calabresa, logo a pior, né? Na sexta-feira, porque amanhã eu vou treinar. Não adianta nada, gente. A gente se mata pra queimar... Quantos lá no cross? 400 calorias. Isso no melhor treino. Tipo assim, a alma sai do corpo e... E 400 calorias a gente come em 5 minutos, se deixar. Uma barra ali de chocolate. Ô, Gé, e só pra gente finalizar. E pro cabelo, o que você acha interessante incluir na dieta aí pra quem quer... Quem tá com queda de cabelo ou quer deixar o cabelo mais volumoso, tem alimento que melhora o cabelo? Tem vários alimentos, principalmente os antioxidantes, tá? Frutas vermelhas, azeite, eu costumo indicar linhaça, tem vários alimentos, mas eu gosto bastante de indicar também alguns suplementos quando a gente fala do cabelo, né? Então tem biotina, tem selênio, tem um monte, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma indústria de suplementação enorme. E quando a gente fala, às vezes, no cabelo, mesmo que a gente consuma alguns alimentos que ajudam, não é o suficiente. Então, aí cai naquela parte que a gente conversou, quando é importante suplementar. Então, tem alguns casos que realmente é bem importante. Mas, assim, não adianta suplementar e não comer o necessário. Tipo, legumes, verduras, frutas, proteína, baixa ingestão proteica. Muitas vezes a gente tem queda de cabelo aí, tá? Então, falta de água. Tem gente que não faz o básico, não é? De beber água. Vai lá no consultório e fala que quer fazer preenchimento, que for, aplicação de colágeno e não bebe água. Não bebe água, não dorme, não come direito, gente. É básico, isso é coisa de saúde. Pode fazer o que for, né? Pode fazer o que for. A gente tem que começar... Acho que a gente tem que começar no simples, né? O que é fácil. Sim. O que é mais fácil? Comer direito, dormir bem, beber água. Exatamente. E suplementação a gente deixa porque realmente estiver faltando, né? Tipo, realmente fiz os exames ou tô sentindo isso, a gente suplementa. Exatamente. Então, era isso, gente. Jéssica, muito obrigada pela sua presença, por enriquecer aqui nosso podcast com informações tão importantes. Muito obrigada, eu amei participar, tá? Falo muito, adoro falar, gente, se deixar sobre nutrição, eu falo sem parar, porque eu realmente amo isso. Mas muito obrigada pela oportunidade. Fala pra ele seu Instagram. O meu Insta é Jéssica Tundisi, TUNDISI.nutri. Sigam ela, porque ela dá várias dicas e tem receitinhas maravilhosas. Tops. Beijo, até a próxima.